Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 15, a parábola do semeador. Irmãos, esse texto já foi amplamente pregado, discutido, exposto aqui. Muitos pregadores já pregaram, mas devido à sua relevância, devido à sua importância para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida objetiva, eu creio que é sempre necessário nós retomarmos esse assunto. Porque esse assunto, essa parábola, ela é um raio-x para cada um de nós aqui. Nessa parábola nós vamos ter as descrições muito específicas e objetivas e vamos poder ver como que está o nosso coração. Como que está o solo do nosso coração? Porque nessa parábola, aqui nós temos 4 tipos de solos, que representam o nosso coração. Então é importante que nós, via de regra, retomemos esse texto, para que sempre nós possamos ter esse texto como parâmetro para a nossa vida espiritual, e assim sucessivamente, e obviamente, a nossa vida prática do nosso dia a dia. Amém? Vamos ler o texto. Evangelho de Lucas, capítulo número 8, do versículo 5 ao versículo 15. Diz o texto, vamos começar no 4. Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisadas, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta da umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Bem, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, pedimos ao Pai nesta hora a compreensão da Tua palavra. Teu Espírito Santo é aquele que traz ao nosso coração e que nos faz entender e que semeia, Pai, essa palavra em cada coração aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, exortados, entendendo como estamos, fazendo um diagnóstico sério e objetivo da nossa vida, do nosso coração, e que possamos nos encontrar, ó Pai, como um solo preparado para receber a Tua palavra. Fala a cada coração em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero pedir para o Elias colocar para nós. Irmãos, essa é a mensagem central que você deverá absorver nesta noite. Quero convidar você para que leiamos juntos, para que você fixe e grave bem esta palavra. Vamos lá? A produção do fruto é a comprovação de que a palavra de Deus foi
fora plantada eficazmente em seu coração. Logo, o seu coração é um bom solo. Amém? Essa é a síntese da nossa exposição nesta noite. E já quero dizer para os irmãos que aqui eu não estou pregando nenhuma heresia, né? Quando nós estamos dizendo que ali o seu coração é um bom solo, nós estamos no contexto da parábola. O próprio Jesus vai dizer que aqueles que recebem a palavra e frutificam e vivenciam com perseverança é porque tem o coração, ou seja, tem o bom solo. Então é nesse sentido que nós queremos, então, conversar e refletir um pouquinho, extrair algumas verdades desse texto, nesta perspectiva. A produção do fruto é a comprovação de que a palavra de Deus fora plantada eficazmente em seu coração. Logo, o seu coração é um bom solo. Então ele pode produzir, então ele pode reproduzir aquilo que fora plantado, que é a palavra de Deus. Amém? Pode tirar, Elias, obrigado. Irmãos, essa parábola que Jesus profere, ela é muito simples, ela é muito objetiva. Haja vistas para quem Jesus está falando. Jesus está falando para camponeses, para pessoas simples, talvez para muitas pessoas iletradas naquele contexto. E Jesus ele fala de forma muito simples, de forma muito objetiva. E essa parábola, irmãos, ela nos apresenta alguns elementos. Ela nos apresenta um semeador, ela nos apresenta uma semente, ela nos apresenta pelo menos 4 tipos de solo, e ela nos apresenta o resultado dessa semeadura. Essa é a dinâmica, essa é a didática de Jesus nessa parábola. Porém, nós temos nessa parábola uma divisão. Nós temos a narrativa desta parábola, que está nos versículos primeiros que lemos, até provavelmente na sua Bíblia está dividido aí do versículo 4 ao versículo 8. E nós temos a segunda parte, que é a explicação dessa parábola. Irmãos, essa parábola, ela contém essas duas partes muito objetivas, porém, nós vamos perceber que ela contém aspectos muito distintos uma da outra. Quando nós lemos a primeira parte desta parábola, ela traz uma linguagem extremamente contextual e compreensiva àqueles que ouviam. Quando nós olhamos e vemos Jesus falando para aquelas pessoas, Jesus chama a multidão aflui de todas as cidades, como diz o texto, e nós sabemos que eram pessoas simples, e Jesus ali vai usar uma linguagem contextual do campo, da roça, não é? Jesus vai usar aqui uma linguagem de um plantio de uma semente. Se você falar de um plantio de uma semente para um agricultor, não sei se o nosso irmão Gleison está aqui, mas ele vai entender perfeitamente aquilo que está se falando. E Jesus estava trazendo essa parábola, esse ensino, usando uma linguagem contextual muito simples para aquelas pessoas ouvirem. Então era muito bem compreendida por aqueles que ouviam. Porém, a segunda parte dessa parábola, que está no versículo 9 a seguir, Jesus vai agora na explicação dessa parábola para os discípulos, para aqueles que estavam mais próximos dele. Jesus, então, vai trazer um aspecto espiritual, que vai ter uma profundidade tremenda, que vai ter uma profundidade que vai mostrar exatamente como está o coração daqueles que ouviam. E aí eu faço a pergunta para mim e para você: como está o solo do nosso coração? Qual desses 4 aqui é o solo do nosso coração? É importante entendermos, queridos, que nesta parábola, Jesus vai usar uma palavra, um verbo muito importante, que é o ouvir, não é? Na explicação da parábola, ou seja, nessa segunda parte, onde ele vai explicar essa parábola para aqueles que estavam mais próximos, Jesus vai dizer, aqueles que ouviram. Não é? Veja aí a partir do versículo 9. Ele vai dizer, a semente é a palavra de Deus, e aí ele vai usar várias vezes esse verbo, o verbo ouvir. A partir do versículo 12, que caiu à beira do caminho são os que ouviram. E esse verbo ouvir,
ele não é um ouvir despretensioso. Ele não é um ouvir sem atenção. Ele não é aquele ouvir que você escuta, mas aí a pessoa fala, você entendeu o que eu falei? Ele, o que você falou mesmo? Né? Você escutou um som, um barulho, alguma coisa, mas você, na sequência que a pessoa pergunta para você, você já não sabe o que ela falou mais. Porque, na verdade, nós não ouvimos. Esse ouvir aqui, irmãos, ele é escutar com discernimento e com receptividade espiritual. É um ouvir diferente. Não é você vir aqui, sentar aqui e ficar pensando no que você vai fazer amanhã. Não é você vir aqui, sentar e ficar pensando naquilo que você tem que resolver. Não é? Mas é você sentar, ou seja, diante, às vezes que você se assenta diante da palavra de Deus, diante da semente que está sendo lançada. É você se colocar com discernimento, com avidez, com receptividade espiritual. Essa é a responsabilidade que temos, queridos, quando nós nos assentamos diante da palavra de Deus. E algo belo, lindo que eu vejo nessa parábola é que apenas um solo vai produzir. Apenas o solo bom, que nós vamos ver qual é lá no final. Mas é interessante quando nós olhamos para essa palavra, para essa parábola de Jesus, e nós vamos ver claramente que a palavra ela não é negligenciada para ninguém. A palavra ela é exposta, a palavra ela é pregada, a palavra ela é ensinada, a palavra ela é semeada com abundância. E o exemplo que Jesus vai usar aqui denota e demonstra exatamente isso. Hoje, quando nós tratamos da questão da agricultura, e vamos usar essa linguagem para trazermos aqui o exemplo correto, hoje, quando nós tratamos do plantio na agricultura, não sei se você sabe disso, mas hoje a tecnologia implementada na agricultura faz com que as máquinas apliquem a semente na terra de forma cirúrgica. No espaçamento, na largura, na quantidade, é algo extremamente tecnológico, é uma questão cirúrgica. Para você ter uma ideia, hoje as sementes são vendidas em quantidade e não em peso. Então, se você tem 1 hectare de terra e você vai plantar naquele hectare, eles te vendem números de semente. Por exemplo, se naquele hectare vai 1.200 e poucas sementes, é aquilo. Então, é algo extremamente contado. Agora, o exemplo que Jesus usa aqui para mostrar a abundância dessa palavra pregada, dessa palavra anunciada, é o exemplo como plantavam, como semeavam os hebreus. E você já deve ter visto algum exemplo disso. Como é que era o plantio? O agricultor, o lavrador, o semeador que saía para semear, ele saía com tipo de um alforge, um embornar, uma sacola, alguma coisa do lado, a tiracolo, e ele pegava a semente e lançava com abundância. Essa semente era jogada na terra, não era colocada de uma a uma, mas o exemplo que Jesus usa, Jesus vai mostrar claramente que a palavra, ela não é negligenciada. A palavra ela não é negligenciada para ninguém, mas ela é plantada, ela é semeada com abundância. E o semeador, então, ele enfiava a mão naquele alforje, ele saía com a mão cheia e ele jogava com toda a força. Esse é o exemplo que Jesus nos dá de como, então, a palavra, de como que o semeador saía a semear a sua semente. E essa palavra, então, essa semente plantada, ela caía em todos os lugares. Ela caía no caminho duro, ela caía no pedregoso, ela caía no meio dos espinhos, ela caía em solo bom. Então, nós podemos entender a beleza dessa semeadura, da palavra de Deus que é colocada para as pessoas, para nós, para todos. Não há negligência na semeadura da palavra. O Senhor não é injusto. Deus, Ele mostra, Ele faz, Ele leva a sua palavra a todas as pessoas. Como anda o nosso coração? Como que o nosso coração tem recebido essa palavra? Como que nós temos nos assentado diante da palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido pregada. Na escola dominical, quando nós nos assentamos em classe para estudar, quando nós nos reunimos em grupos pequenos, quando nós nos reunimos aqui no culto da quinta-feira,
nas reuniões, enfim, todas, quando você se assenta no seu quarto, na sua casa, com a sua família, ou você na sua própria devocional, a palavra tem sido semeada. Quando você ouve um bom sermão pela internet, pela televisão, quando você ouve uma boa música, a palavra está sendo semeada com abundância e para todas as pessoas. Não há distinção. Há abundância na pregação da palavra. E nós vemos isso claramente no que Jesus está nos colocando aqui nessa parábola, queridos. Mas só que Jesus, ele faz algo interessante. Nessa segunda parte, quando Jesus ele vai abordar a explicação dessa parábola, veja aí no versículo 9. Eu acho muito interessante isso, porque Jesus, ele conta essa parábola a partir do versículo 4. E ele diz, afluindo uma grande multidão, o Lucas narrando, eis que o semeador saiu a semear, e então ele conta a parábola. Ao semear, uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre as pedras, outra caiu em meio aos espinhos, outra, afinal, caiu em boa terra, que cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isso, o que ele fez? Clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e acabou. Acabou a história. Não é? Jesus fala, explica, dá aquilo que ele queria falar, traz uma linguagem extremamente simples, porém o significado ele é espiritual, o significado ele é profundo, e ele não fala mais nada, ele fica quieto. E uma coisa interessante que Lucas traz para nós aqui, que nem os discípulos entenderam. Ninguém entendeu nada. Você consegue perceber aí o paradoxo da parábola que Jesus conta? Na sua superficialidade, ela é extremamente simples, objetiva e inteligível. Porém, no seu significado, ela é extremamente profunda e precisa de uma revelação para ser compreendida. De forma que nem os discípulos entendem. E essa parábola, irmãos, ela é a segunda parábola que Jesus conta. A primeira está um pouquinho atrás aí, né, que vai falar sobre o cego que guia outro cego. E os discípulos então perguntam para Jesus, mestre, que parábola é essa? Que negócio é esse agora de falar em parábola? Que negócio é esse agora de falar de forma que a gente não consegue entender? E Jesus aqui, ele faz uma abordagem, uma apropriação de Isaías 6, a partir do versículo 8. E aqui, queridos, algo muito importante que nós precisamos entender. E se você voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, volta lá em Mateus capítulo 13, você vai poder entender. Lucas ele é mais sucinto, né? Em alguns aspectos Lucas ele traz uma narrativa mais elaborada, mas em outros aspectos e algumas questões ele traz uma narrativa um pouco mais sucinta. E Mateus 13, ele vai nos trazer a explicação mais exata a respeito disso. E Mateus vai explicar quando Jesus se apropria, né, da parábola do semeador. E ele vai dizer, então se aproximou os discípulos, a partir do versículo 10, Mateus 13, e lhe perguntaram, por que falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se dará em abundância, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Amados, a situação desse povo aqui que estava ouvindo Jesus, por isso eu perguntei para você, como que nós nos posicionamos diante da palavra de Deus? Qual que é o ouvido que temos diante da palavra de Deus? É um ouvido com discernimento e com apetite espiritual, com avidez espiritual, com receptividade espiritual. Jesus conhecia o coração desse povo. Jesus sabia que esse povo estava com o coração duro. Assim como aconteceu nos dias de Isaías. Deus chama Isaías no capítulo 6,
Isaías vem ver toda aquela visão, toda a glória de Deus. Ele fala: ai de mim, porque eu estou morrendo, estou perecendo, eu estou me desintegrando, porque eu vi a glória de Deus. E o anjo vem, toca, purifica Isaías. E Deus fala: e agora, quem eu vou enviar? Isaías fala: envia-me a mim. E a partir do versículo 8, então, Deus fala com Isaías que ele iria o enviar para pregar para um povo de coração duro. Ele ia pregar, mas o povo não ia obedecer. Ele ia falar, mas o povo não ia ouvir. Porque a situação que aquele povo vivia, o pecado que eles haviam cometido, a dura cerviz, que era fruto do seu coração, já havia se tornado no próprio juízo de Deus para com eles. E mesmo que o profeta pregasse, eles não iam se dobrar, porque o coração deles havia sido endurecido por Deus, porque a sentença do exílio já tinha sido dada. E é o mesmo caso aqui, onde Jesus está falando por parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, para que não entendam, para que não sejam salvos, porque o coração desse povo estava endurecido. O coração desse povo estava obstinado. E, queridos, aqui um princípio: precisamos cuidar dos nossos corações. Por isso a importância de termos um coração com um bom solo. Porque aquilo que hoje é obstinação no nosso coração, amanhã pode se tornar juízo. Deus pode sim julgar e endurecer o coração, por conta da obstinação do próprio coração. Por isso nós precisamos seguir o conselho do salmista. Nós vamos abordar um pouco mais ao final, que diz: um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Isso faz parte de um coração que está apto a receber a palavra de Deus e a produzir os frutos necessários. Muito bem, queridos, então nós vamos agora partir para a análise dos solos que Jesus coloca. Entendendo essas verdades, entendendo essas questões que já colocamos aqui, que nós precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus, ouvindo com um coração ávido, um coração espiritual, com discernimento. Nós precisamos entender então, como está o nosso coração, como está o solo do nosso coração, como está o solo do seu coração. E o primeiro está aí no versículo 12. E Jesus vai dizer assim: a semente, ou seja, a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho, são as que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra. Rouba do coração a palavra. E, queridos, aqui nós estamos dentro de uma parábola que Jesus está tratando de salvação. Nós já vemos aqui que ele está falando: olha, para que não vejam e não consigam enxergar, para que ouçam e não consigam ouvir, para que porventura não sejam se achados arrependidos, enfim, sejam salvos. Porém, ao ler do engano, nós considerarmos que por sermos salvos, o inimigo não nos tentará, e não nos tentará roubar a palavra que você tem recebido, que eu tenho recebido dia a dia. Bom seria, não é? Bom seria se a partir do momento que você fosse salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, o inimigo olhasse para você e falasse: vou desistir. Vou desistir. Não vou nem tentar mais. Nós sabemos que ele não vai conseguir. Nós sabemos que nós estamos seguros em Cristo. Porém, ele não desiste. E nós precisamos entender aqui o processo, a questão da salvação. Eu não sei se você sabia, mas você foi salvo, você está sendo salvo e você ainda vai ser salvo. Esse é o processo da salvação, essa é a dinâmica da salvação. Nós temos na salvação 3 aspectos. O aspecto da justificação, que é um ato legítimo e jurídico que Cristo fez, é um ato feito, estabelecido, pronto, que não tem retrocesso. Mas nós temos também na salvação o aspecto da santificação, que é o processo que você vai na caminhada em toda a sua vida.
Em toda a sua vida você passa por esse processo. E nós temos ao final o aspecto da glorificação, que é quando nós vamos ser tirados, libertos, quando o pecado vai ser lançado para longe de nós, quando nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas no processo da santificação, nós enfrentamos dificuldades. E a palavra de Deus nos diz aqui no texto, o diabo, ele quer roubar a palavra do seu coração. Não sei se você vai assustado ou não para casa, mas você fique sabendo que a palavra que você está ouvindo aqui nesta noite, a gente podia usar um nome assim mais suave, né? Para não assustar, mas podemos falar o diabo mesmo. Segundo a palavra de Deus, ele tem todo o interesse em roubar essa palavra do seu coração. Sabia disso? Ele tem todo o interesse em fazer isso. E, queridos, quantas vezes nós ouvimos a palavra, ou quantas vezes você tem relação, você tem relacionamento com pessoas que você, após ouvir uma palavra, ou amanhã, ou eu não sei, alguma coisa nesse sentido, e você, poxa, mas aquela palavra de ontem não serviu para nada. Para onde foi aquela palavra? A palavra de Deus é fundamento. A palavra de Deus é alimento para nós caminharmos na nossa vida. E muitas vezes nós perdemos, porque não cuidamos direito, porque não ouvimos da forma adequada, porque muitas vezes o nosso coração não está como solo perfeito para receber e para frutificar. Então, queridos, o inimigo, ele tem todo o interesse em roubar a palavra do seu coração. O reverendo Hernandes, ele diz que o ambiente que o inimigo mais vai tentar fazer isso não é lá no bar da esquina, não é nas festas, nos movimentos que se tem aí pelas ruas, não é em nenhum desses lugares. Ele fala que onde o inimigo mais vai tentar roubar, arrebatar a palavra do coração, é na igreja. Ele não precisa mexer lá, não é? Lá já está sendo plantado, já está sendo semeado aquilo que é dele. Mas aqui não. Aqui está sendo semeada a palavra de Deus. Aqui está sendo semeado aquilo que vai te dar direção para a vida e para a vida eterna. Aqui está sendo semeado a palavra que vai nutrir o seu coração, para que você viva bem com a sua família, para que você viva bem com a sua esposa, com o seu marido, para que você tenha um bom relacionamento com seus filhos, para que tudo isso, segundo a palavra de Deus, em todos os textos que lemos, redunde na glória de Deus, redunde em glorificação ao nosso Deus. Esse é o objetivo maior da pregação da palavra de Deus na nossa vida, para que nós glorifiquemos ao Senhor. Então o inimigo, ele tem todo o interesse em roubar essa palavra, mas ele só vai roubar daquele coração que é duro, daquele coração que é um solo duro, à beira do caminho, significa isso. É aquela semente que caiu no trilho, onde passavam as pessoas, onde passavam os animais. É aquela terra impermeável, onde não se consegue pegar ali as raízes e a semente não nasce. Mas o inimigo rouba. O segundo, está no versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Ou na hora da perseguição, ou na hora do sofrimento. Nós estamos estudando 1 Pedro, aos nossos encontros de sábado, e nós temos visto muito bem isso. Que o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. O sofrimento, ele aprimora a vida do cristão, ele lapida a vida do cristão. Ele aproxima o cristão de Deus. Mas aquele que não tem esse entendimento,
aquele que não nasceu e não cresceu espiritualmente, não desenvolveu a maturidade espiritual, quando vem o sofrimento, quando vem as dificuldades, quando vem as perseguições, ele desanima, ele larga a mão do arado e olha para trás. E essa também é a semente que não produz, é a semente que não tem resultado. Ela gera alegria a princípio, ela gera mudança no princípio, porém essas pessoas não têm profundidade, esse coração, na sua base, ainda está com pedras, e não tem então essa perspectiva, essa percepção de entender. Pedro vai falar, né? Sejais contristados por breve tempo com as provações. A glória que nos está proposta no futuro, ela é muito maior, ela é muito mais excelente, e ela é geradora em nós da viva esperança que nós temos em Cristo. Por isso nós não devemos desanimar com as intempéries da vida, e como Pedro disse, se necessário até o sofrimento. Semente que caiu sobre as pedras. Terceiro, aquela que caiu entre os espinhos, versículo 14, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Perceba aqui, queridos, que o problema aqui não está no solo. O problema não está para baixo. O problema aqui não está na composição do solo. Mas o problema aqui está em cima. É aquilo que vai no solo. O texto vai nos dizer aqui, que aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. O que João fala lá na sua primeira carta? João 2,15, isso, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas que há no mundo não provêm do Pai. São os cuidados, eles são sufocados com cuidados, com riquezas, com deleites da vida. E aqui também a semente não pode produzir, ela não consegue, porque a concorrência é muito grande, a sedução do mundo é muito grande, há mais coisas plantadas ali no coração, os valores são invertidos, as prioridades não são aquilo que diz respeito às coisas de Deus, mas são as coisas do mundo, são os deleites, são as riquezas, são as glórias do mundo, são os prazeres do mundo, são a sedução do mundo, aquilo que o mundo pode oferecer, e que muitas vezes vai, e sempre vai, contra os princípios da palavra de Deus. Aqui, o texto, Jesus está falando sobre prioridades. Prioridades. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. E quando fazemos isso, então, nós estamos preparando então o nosso coração para ser uma boa terra, um bom solo. E por último lugar, a boa terra, ou bom solo, versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com o quê? Perseverança. Interessante que Lucas aqui ele não vai usar aqui a quantidade, né, agora, ele vai usar a firmeza, a perseverança. É o que caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido de bom grado, de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. E aqui, amados, nós precisamos apontar aqui, então, o que classifica, o que caracteriza um bom coração. Porque aqui está falando aqui um bom e reto coração, enfim, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. E o que é então um bom e reto coração? É o contraponto dos três anteriores.
Para que eu tenha um bom e reto coração, no sentido de um bom coração, um bom solo, eu preciso então me contrapor àquilo que ele vem dizendo que não é um bom solo. E aí eu tenho 3 características fundamentais e necessárias para que o meu coração seja um bom solo para receber, reter e produzir frutos da palavra de Deus. E o primeiro deles é um coração quebrantado e contrito. O que o salmista fala? Que um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus, como já dissemos. E quando nós lemos aqui, aquele que caiu à beira do caminho, ele faz alusão ao povo de Israel, tanto lá em Isaías, quanto ao próprio tempo de Jesus, de um povo de coração duro, de coração orgulhoso. O que os judeus fizeram? Eles rejeitaram a Jesus. Por isso que Jesus fala por parábolas aqui, para que eles não entendam de fato, porque aquilo já tinha se tornado um juízo para eles. E eles já haviam sido entregues ao seu próprio pecado. Portanto, amados, um bom e reto coração, ou um bom solo, primeiro, precisa ter um coração quebrantado e contrito. Segundo, precisa ter maturidade espiritual. Crescimento espiritual, Paulo fala muito sobre isso, os apóstolos em geral falam muito sobre isso, maturidade. Porque o segundo solo que o texto nos propõe, ele fala sobre superficialidade. Pouquinha terra e por baixo pedra. Superficialidade, onde a semente não consegue penetrar e não consegue crescer. Então eu preciso ter maturidade e crescimento espiritual. Em terceiro lugar, para que eu tenha um bom coração, um bom solo para produzir a palavra de Deus, eu preciso ter prioridades. A palavra de Deus deve ser prioridade na minha vida. A palavra de Deus, as coisas concernentes, referentes ao reino de Deus, referentes à igreja de Deus, as coisas que são voltadas para o eterno, precisam ser prioridades na minha vida em detrimento de todas as outras coisas que eu sim posso vivenciar, mas com um sentido periférico na minha vida. O centro da minha vida precisa ser a palavra de Deus. O alimento para a minha vida é a palavra de Deus. A direção para a minha vida é a palavra de Deus. Não posso negociar isso. Isso deve ser prioridade na minha vida. Na vida de todos nós. Sendo assim, se eu tiver um coração quebrantado, contrito, se eu tiver maturidade espiritual, e se as prioridades corretas regerem a minha vida, então o meu coração e o seu coração está apto para ser um bom solo, para receber, para reter a palavra de Deus e para produzir. E esse é o último aspecto desse texto. Não fica só no ser o coração assim, 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 ou seja, maturidade, quebrantado, prioridade. Mas o resultado, para que eu saiba se eu tenho um coração de fato, como o texto diz aqui, bom e reto, que retém a palavra e frutifica com perseverança, eu tenho que ter produção. Esse é o absoluto do texto. Não tem como ser diferente. Aqui recai sobre aquela questão dos talentos. Nós recebemos, precisamos reproduzir. Não é? Aquele que recebeu um talento, ficou com medo, não fez nada, guardou, enterrou e depois trouxe, devolveu a mesma coisa. O que ele falou? Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Então, queridos, esse texto, ele nos leva a essa compreensão, a esse entendimento. Eu estou apto, e o meu coração está bom para produzir, está como um bom solo, quando o óbvio acontece. Quando você joga uma semente num solo bom, o que acontece?
Ela nasce, ela cresce frondosa e ela produz. E nessa linguagem muito objetiva e simples de Jesus, é justamente isso que ele quer dizer. Se os nossos corações estiverem prontos, estiverem bons como bom solo, nós vamos produzir. E aí eu peço para o Tom, coloca a proposição de novo para nós. Nós vamos concluir com essa fala. Que a produção, lê para nós, a produção é um bom solo. Amém? A palavra de Deus tem sido plantada eficazmente no seu coração, no meu coração, no coração da igreja. Nós temos produzido. E aqui nós podemos ter como base de produção o próprio fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E isso traduzido na nossa vida prática, todos os dias nós podemos reproduzir isso. Em todos os ambientes que estamos, em todos os lugares que vamos, sendo testemunha fiel do Senhor Jesus, levando a palavra, também como semeador, semeando a palavra com abundância aos corações que precisam ouvir essa palavra. Ouvir com discernimento espiritual. Então, querido, sempre faça isso. Sempre que você se assentar diante da palavra de Deus, preste atenção como que você está ouvindo essa palavra. Porque você foi chamado, você foi separado e você está aqui nesta noite, recebendo a grande bênção da revelação de Deus para nós, que é o Evangelho. E essa palavra, ela faz toda a diferença na nossa vida e através da nossa vida para a vida do nosso próximo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa compreensão e que o nosso coração, de fato, seja um coração que possa produzir com abundância, como a palavra de Deus nos diz. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, glorificamos o teu santo nome por esta palavra, por esta parábola que o Senhor traz para o nosso coração nesta noite. A tua palavra é semente de vida, é semente que nos dá direção, que nos dá orientação, que nos leva ao Senhor, porque na tua palavra que está contida o Evangelho, que é próprio Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, te adoramos, te bendizemos. Deus querido, que os nossos corações, Pai, sejam achados como bom solo para receber a tua palavra e para reproduzir, para produzir muitos frutos e para que sejamos, ó Deus, testemunhas do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui e que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, Pai, corresponder a esse chamado maravilhoso, tendo essa revelação do céu, essa revelação que vem de Ti para nós, essa compreensão do Evangelho, coisa que não é dada a todos, mas nós te louvamos, nós te adoramos, por sermos escolhidos, separados pelo Senhor, para recebermos essa graça imerecida. Assim louvamos o teu nome, assim adoramos. Ministra, Pai, na nossa vida, que essa palavra do Senhor frutifique no nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.